E agora, na sequência, eu vou chamar a senhora Daniele Votto. A Daniele Votto, ela é graduada em Direito, ela é mestre em Humanidades e, atualmente, ela é diretora executiva do Instituto de Governança e Controle do Câncer. E ela tem muita experiência em projetos, em programas, né, implementados para os cuidados, né, aí para o rastreamento, detecção, né, e tratamento de câncer. Então, sem dúvida, ela vai ter contribuições bastante importantes aqui no nosso evento. E por isso nós fizemos a seguinte pergunta para ela. Com base em experiências práticas, quais ajustes no sistema melhoram em curto prazo cuidados e desfechos em câncer de mama? E aqui, claro, a gente está sempre falando principalmente das mulheres em mais alto risco. Obrigado, Daniele, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Mark. Vocês me escutam bem? Eu estava com um probleminha de som antes. Está ótimo, agora está ótimo o seu som. Tá, já, obrigada. Então, boa tarde novamente, muito obrigada pelo convite e obrigada, é uma honra estar aqui com tanta gente com muito mais experiência e conhecimento do que eu, certamente. Eu gostaria de usar um minutinho da minha fala para apresentar o Instituto, porque é um instituto ainda recente, temos 2 anos de vida, então, se vocês me permitem, eu gostaria só de rapidamente poder mostrar para vocês um pouquinho o que é o Instituto de Governança e Controle do Câncer, prometo ser breve. Estão vendo a minha tela? Estamos sim. Ok. O Instituto de Governança e Controle do Câncer, ele trabalha com foco nas cidades, né? Nós trabalhamos muito voltados a justamente como é que nós podemos ajudar as cidades a realmente enfrentar essa batalha contra o câncer em geral. Nós não trabalhamos com cânceres específicos, né? Mas temos, claro, algumas prioridades de acordo com a incidência que nós temos aqui no nosso país. O IGCC, ele nasceu da experiência do City Cancer Challenge aqui em Porto Alegre, eu falo desde Porto Alegre, sou gaúcha, e a nossa ideia é fomentar isso em várias cidades do Brasil, né? Não queremos ficar apenas aqui em Porto Alegre, mas o nosso campo de trabalho no momento, basicamente, tem sido Porto Alegre e o interior do Rio Grande do Sul. O City Cancer hoje, ele está em 13 cidades no mundo e vem nos ajudando muito a trazer experiências de outras cidades do mundo em desenvolvimento para o Brasil. Essas são as cidades que nós temos hoje. E como é que nós trabalhamos muito, assim, a gente trabalha muito com o engajamento dos atores locais. Nós entendemos que a cidade tem que estar no centro dessa discussão para a gente poder enxergar quais são os gargalos, quais são os desafios. E os atores locais, seja o profissional da saúde, seja o gestor público, seja o gestor privado, né, os planos de saúde, enfim, todo esse ecossistema da oncologia tem que estar junto para a gente poder descobrir como a gente pode ajudar as cidades. Então, a gente faz uma análise situacional. E, basicamente, então, o nosso instituto é como se fosse, não oficialmente a gente não pode dizer isso, mas é como se fosse uma filial do City Cancer no Brasil. Né? A nossa ideia é justamente poder levar para outras cidades essa mesma metodologia que iniciou aqui em 2018, né? E deixar sempre o câncer, a questão do paciente oncológico no topo da nossa agenda política municipal. Então, essa é a nossa grande missão, né? Qualificar, né, o acesso ao diagnóstico precoce, né? E ajudar a aprimorar a questão de saúde, a questão da oncologia nas cidades brasileiras. Claro que a gente acaba também trabalhando com o governo federal, o governo estadual, mas sempre com esse foco nas cidades. Então, só para dar um pouquinho do que é o IGCC, né? E, enfim, a gente começando a gente começou esse trabalho em 2018 aqui em Porto Alegre, e o que a gente pode dizer, no caso, eu como uma pessoa não médica, né, não da área da saúde propriamente dita, mas uma pessoa apaixonada por cidades, pelo movimento municipalista, que eu acho que essa é a nossa grande força no Brasil, tudo começa e termina aqui, no local onde nós estamos, né? Eu digo isso desde 2006, e lá atrás as pessoas diziam que eu era meio inocente, mas não, hoje é o que realmente todo mundo fala do local, né? O pensar global e agir local. Então, quando a gente fala de câncer, e principalmente câncer de mama, eu acho que é um câncer que traz ainda toda uma questão social envolvida, todos trazem, né? Até um pecado falar isso assim, mas o câncer de mama, ele tem uma questão ainda muito mais grave social, e o que a gente vê aqui, que a gente tem conseguido trabalhar um pouquinho melhor,
um pouco melhor é a questão do como chegar na unidade básica de saúde. Capacitação daqueles profissionais que estão lá é fundamental para que justamente assim os sintomas ou os agentes de risco, né, os fatores de risco que aquela mulher de repente convive ou apresenta, o nosso posto de saúde, que é a porta de entrada, o nosso pessoal que trabalha nas UBSs precisa estar capacitado. E o que a gente tem visto pelo Brasil, apesar de todo, aqui em Porto Alegre principalmente, mas também em outras cidades com outras cidades que nós conversamos, é que infelizmente, por conta da quantidade de trabalho que essas pessoas têm, né, da quantidade de coisas que elas têm que cuidar durante o dia, vamos dizer assim, elas não conseguem focar. Câncer não é uma prioridade para eles, nenhum tipo. Mesmo câncer de mama, que se costuma dizer que é um câncer, o pessoal que trabalha com outros tipos de câncer costuma dizer que é um case, né? Que eles gostariam de ter toda a visibilidade que o câncer de mama tem. E mesmo tendo, a gente continua tendo esse número impressionante de mortes, né? De mulheres que são detectadas não muito precocemente. Então, a nossa pessoa, a pessoa que trabalha na ponta, ela precisa ser melhor e mais capacitada, e mais vezes capacitada. Ela precisa ter acesso à informação fácil e ágil. Ela precisa ter acesso à tecnologia, ela precisa ter acesso a aplicativos ou outras formas de conexão entre ela, por exemplo, e o médico especialista referenciado. Então, dá um exemplo nosso aqui. Nós temos o Grupo Hospitalar Conceição, né? Aqui em Porto Alegre, que é o maior hospital SUS do Brasil. E que ele coordena 12 unidades básicas de saúde. O médico da UBS, ele não conversa com o oncologista de dentro do hospital. Isso é muito ruim, ele não conversa, teria que ter mais teleconsulta, sabe, a gente vê que a teleconsulta e a teleconsultoria, também telesaúde, ajudam muito, isso a gente está fazendo alguns testes aqui, a gente tem alguns projetos nesse sentido, e a gente tem visto que isso reduz, por exemplo, o número de mulheres que são encaminhadas e que não precisariam ser encaminhadas. E algumas mulheres que, de repente, passariam em branco e dizem, não, essa pessoa tem que ir para a fila. Então, aumentar isso. E uma outra questão também que a gente fala bastante é que muitas mulheres estão chegando agora já com estadiamento, né? Já com câncer mais avançado de mama por conta da Covid. A gente teve esse represamento. Então, é um assunto que a gente tem que chamar atenção. Nós temos que tratar, nós temos que chamar essa mulher que não está fazendo seus exames. Porque a gente está tendo ondas, né? E acredito que em várias capitais, principalmente as capitais do Brasil, a gente está sofrendo com isso. Ondas de mulheres chegando com já um câncer avançado de mama. E isso eu diria que é inadmissível na sociedade que nós vivemos hoje, né? Então, essas são minhas contribuições iniciais, mas a gente pode conversar mais depois.